Apocalipse 11, verso 3 até o verso 12. Apocalipse 11, do versículo 3 ao verso 12. Diz assim: darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe danos, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do mar pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos e línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Amém? Oremos. Deus eterno, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é único, porque o Senhor é Deus, único digno de receber a nossa devoção, a nossa adoração. E te rendemos graças, ó Deus, por mais uma vez estarmos aqui. Queremos, ó Deus, ouvir a tua voz, queremos aprender no teu templo. Invocamos o teu Espírito para que age em nós, para que nos conduza a compreender aquilo que já nos foi dado por Cristo, em Cristo, gratuitamente. Permita-me, Senhor, ser um instrumento, um canal, por meio do qual o Senhor edifique a igreja, aperfeiçoe os santos. E que o Senhor seja, acima de tudo, honrado, glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Amém? A nossa aula, então, é os 144 mil selados, as duas testemunhas e a salvação dos judeus. Na aula anterior, nós vimos que os 144 mil selados serão, de fato, judeus. Serão eles as primícias do Israel redimido. Há promessas de redenção sobre o povo judeu. E esses 12 mil selados de cada tribo serão as primícias do Israel que será renovado espiritualmente. Serão salvos no período compreendido pelos 7 selos e serão selados, isto é, serão protegidos antes que se comece o grande e terrível dia do Senhor. Então, esses 12 mil selados de cada tribo, eles passarão pelas 7 últimas pragas. Mas antes que isso comece, eles serão selados, eles serão marcados, isto é, eles serão protegidos e eles passarão incólumes pelo dia do Senhor e estarão aqui quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Serão os representantes de Deus na terra durante as 7 últimas pragas e estarão aqui para receber o rei quando ele voltar. Vimos também na aula anterior que a atuação das duas testemunhas será na última metade da aliança de 7 anos.
O anticristo invadirá Israel com as suas tropas, e este será o período de angústia para Jacó, porém ele será livre dela. Então, o trabalho que essas duas testemunhas fará, vai acontecer na última metade da aliança de 7 anos. Esses 3 anos e meio finais, anteriores à volta de Cristo. As duas testemunhas, como descreve João, são as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. São também descritos como 2 profetas, e os seus ministérios são muito similares com os 2 profetas de maior relevância para o povo judeu, Moisés e Elias. Eu acredito, e isto é o que eu penso, não se pode afirmar categoricamente que as duas testemunhas sejam de fato Moisés e Elias, mas o que se pode dizer é que os seus ministérios são muito similares aos ministérios de Moisés e Elias. Verso 7 e 8. Depois de concluírem o testemunho que devem dar, serão mortos pelo anticristo. Verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do mar, do abismo, pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Observe que nessa narrativa aqui, há 2 referências à cidade de Jerusalém. A primeira, no verso 2, ela é chamada de Cidade Santa. Verso 2. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário e não meças, porque ele foi dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Que cidade é essa? É a cidade de Jerusalém. Verso 8. E o seu cadáver, isso é, as 2 testemunhas, ficarão expostas por 3 dias e meio. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Que cidade é essa? Jerusalém. Certo? Jerusalém, ela é a grande cidade, ela é a cidade santa, mas quando o povo de Israel se desvia do Senhor, quando Jerusalém mata os seus profetas, ela é tida como meretriz. O Senhor se referiu várias vezes ao povo de Israel como uma adúltera, como uma mulher adúltera, como uma meretriz. E o texto está muito bem claro. Quando Israel se desvia dos propósitos de Deus, quando Israel se apostata, Israel é chamado de meretriz. Será onde as 2 testemunhas serão mortas, exatamente como foi morto o Senhor Jesus. Curiosamente, haverá celebração no mundo inteiro em razão da morte das 2 testemunhas. Verso 9 e 10. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Há cerca de, vamos botar aí, 100 anos passados, isso não poderia ser possível. Esse evento não poderia ser contemplado por muitos em todas as nações, povos, tribos e línguas. Por quê? Porque nós não tínhamos sinal de TV, muito menos internet. Mas nesse tempo, nesse período, será possível isso. Quer dizer, esse evento, a morte delas, eles ficarão expostos, e isso será visto por todo mundo. Quer dizer, dentre muitos povos, tribos e línguas,
irão contemplar esse episódio por 3 dias e meio. E é claro, nós estamos no período apropriado para isso. Nós estamos globalizados. Tudo que acontece no mundo, nós temos acesso através das plataformas digitais. Morte, ressurreição e ascensão. Verso 11 e 12. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Qual será o trabalho ou o ministério específico dessas 2 testemunhas? Essas 2 testemunhas, elas atuarão especificamente com respeito ao povo judeu, ao povo de Israel. E o que realmente fará em grande impacto não será especialmente o que elas vão dizer, mas o que elas farão. Observe que elas repetem a vida, morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo. Por meio disto, por meio do que vai acontecer, os judeus irão reconhecer que aqueles que eles rejeitaram era de fato o Messias. Porque o trabalho delas, especificamente, será este: conduzir Israel à fé no Messias que o povo rejeitou. Então, observe que elas são mortas, elas ficam 3 dias e meio mortas, sepultadas, estiradas na praça, expostas, e após os 3 dias elas ressuscitam e elas ascendem aos céus. Ou seja, elas repetem vida, morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, esse trabalho tem como propósito conduzir Israel à fé no Messias. Então, por meio delas, o povo judeu vai reconhecer que Jesus, de fato, era o Messias, é o Messias. Conclusão. Concluindo essa parte. O principal propósito das 2 testemunhas será o de conduzir Israel à fé em Cristo. Pelo trabalho das 2 testemunhas, Israel reconhecerá que aquele que eles rejeitaram e crucificaram era de fato o Messias, e chorarão amargamente, conforme profetizou Zacarias. Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Isto é, na situação de quase destruição, o povo de Israel vai estar numa situação dessas, de quase destruição. E neste momento, o Senhor Jesus Cristo volta, porque o Senhor vai se revelar a eles. E aí eles vão se arrepender amargamente, porque pelo trabalho das 2 testemunhas, eles reconhecerão isso. E eles vão clamar, e o Senhor volta, e o Senhor vai livrá-los dessa quase destruição. Terceiro e último assunto desse tema, a salvação dos judeus. Eu vou ler 4 textos. Primeiro, Romanos 11, 25 a 28. E depois, Daniel 9, 24 a 27. O terceiro texto, Miqueias 5, 2. E o quarto texto, Zacarias 12, 10 a 14. Vamos ler. Primeiro, Romanos 11, 25 a 28. Diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados.
Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Isto é, não sejais presumidos em vós mesmos. Não pensem além do que o que de fato é. É o que Paulo quis dizer. Não pense além do que o que de fato é. Deus não rejeitou o seu povo. Todo o conteúdo desse capítulo é este. Paulo expõe, ele retrata a condição de Israel, da sua queda, pelo fato deles terem rejeitado o Messias, mas ele diz, Deus não rejeitou o seu povo. Não ignoreis este mistério, não sejais presumidos em vós mesmos. Ou seja, não pensem além do que o que de fato é. Deus não rejeitou para sempre o seu povo. Eles caíram para que vocês, gentios, fossem alcançados. Por quê? Porque eles são os ramos naturais da boa oliveira. Nós somos os ramos da oliveira brava. Nós, gentios, somos os ramos da oliveira brava e, contrariamente à natureza, nós fomos enxertados na boa oliveira. Deus, pela sua graça, nos estendeu a salvação. Mas eles, os judeus, são os ramos naturais da boa oliveira. É o que Paulo quis dizer aqui. Ou seja, se nós, gentios, que fomos contrariamente enxertados na boa oliveira, mediante a graça divina, quanto mais eles, que são ramos naturais, serão novamente enxertados. Isto é, há uma salvação prometida para o povo de Israel. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, Deus permitiu isso, Deus, uma vez que eles rejeitaram o Messias, certo? Eles ficaram meio que entorpecidos, meio que cegos para compreender a verdade do Evangelho. Mas eles ficarão assim até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, quando a salvação entre os não-judeus, entre os gentios for completada, então Deus vai se revelar ao povo de Israel. Cristo se revelará aos seus irmãos judeus. E assim todo Israel será salvo. Então, de maneira nenhuma, a igreja substituiu Israel no plano de Deus. Israel é Israel e igreja é igreja. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, observe que há dois termos técnicos na Bíblia com relação aos gentios. O primeiro é tempo dos gentios, e o outro é plenitude dos gentios. O tempo dos gentios não é o mesmo que plenitude dos gentios. O tempo dos gentios será o período de 42 meses em que o anticristo invadirá Jerusalém, vai saquear a cidade, vai forçar as mulheres, vai dispersar alguns. Então, esse é o tempo dos gentios. E a plenitude dos gentios é quando a salvação entre os que não são judeus for completada. E eu acredito que essa plenitude, ela será alcançada no início pré-tribulacional, na atuação dos 4 cavaleiros, certo? Então, nesse período, a plenitude dos gentios acontecerá. Ou seja, a salvação entre os não-judeus ficará completa. E aí Deus voltará a tratar pessoalmente com o povo de Israel. E assim se cumpre não só esse texto de Paulo, mas muitos textos proféticos com respeito à salvação deles. Daniel 9.
9, 24 a 27. Eu escolhi alguns textos, há muitos textos que tratam desse assunto, e esses textos eles são aplicados literalmente ao povo de Israel. É claro que, partindo de uma interpretação literal, certo? É que nós chegamos a esse entendimento. Daniel 9, 24 a 27. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Observe que esta profecia, ela foi trazida a Daniel pelo anjo Gabriel. Observem, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo? O povo de Daniel. Certo? Então, é uma profecia específica, é uma profecia literal para o povo de Israel. Não se aplica à igreja aqui. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido. Observe que o tempo da profecia, ela começa a ser demarcada, ela começa a ser cumprida a partir de uma ordem. A partir da ordem para reedificar a cidade. Então, isso acontece após o exílio babilônico. Então, a partir da ordem para reconstruir os muros, é que se começa a contagem da profecia. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ou até ao Messias, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. Então, observe que até aqui, essa profecia ela foi cumprida cabalmente. Porque ela vai da ordem para reconstruir os muros até a crucificação. E o povo de um príncipe que há de vir, certo? Sabemos que este príncipe é o anticristo. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. A profecia ela se estende um pouquinho mais e ela vai se cumprir no ano 70, quando Jerusalém foi completamente devastada, o templo foi destruído, certo? Então aqui faz referência ao povo de um príncipe que há de vir. Nós bem sabemos, nós já vimos, através de vários fatos históricos, que este povo não tinha etnia italiana. Isto é, o anticristo virá da mesma etnia dos homens que destruíram a cidade e destruíram o templo. É claramente uma referência ao anticristo e ao que ele fará. 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Então, haverá uma aliança de 7 anos. E é o que ainda resta. Então, dessa profecia, desse tempo, resta ainda 7 anos. Então, haverá uma aliança com muitos, especialmente com o povo judeu. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, isto é, após 3 anos e meio, essa aliança será quebrada e ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isto é,
no período em que acontecer isto, fica claro e evidente, o templo será reconstruído e o povo judeu voltará a adorar a Deus na forma de sacrifícios, de rituais mosaicos. Mas na metade da semana, isto é, na metade do pacto, o pacto será quebrado e isso vai ser proibido. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, no final desse período, então, o anticristo vai ser derrotado e o povo de Israel será livre, o povo de Israel será salvo. E, a partir daí, é que se começa o reino de Cristo, a partir de Jerusalém. Então, textos como esse deixam muito bem claro que há uma salvação, há uma redenção para o povo judeu. Muito embora eles tenham rejeitado a Cristo, Deus não os rejeitou para sempre. Em parte, veio endurecimento a Israel, até que nós, gentios, sejamos alcançados. Até que haja a completude ou a plenitude de salvação entre os que não são judeus. Então, não há razões para ficarmos inchados, certo? Porque nós fomos escolhidos e eles rejeitados. Porque Israel é o povo de Deus, a igreja é o povo de Deus. E hoje, aqueles dentre os judeus, que se convertem, são conosco um mesmo corpo. Tá certo? Há uma diferença muito clara entre igreja, Israel e os gentios. A igreja, ela é composta pelos judeus e gentios que se convertem. E nós, gentios, nós somos participantes dos valores espirituais dos judeus. Nós não somos ramos naturais. Eles é que são os ramos naturais. Mas nós, pela bondade de Deus, nós fomos enxertados na boa oliveira. Isto é motivo para sermos gratos a Deus, para glorificarmos a Deus. E há nisso uma advertência. Se eles, como ramos, pela desobediência deles, pela queda deles, foram cortados, nós também, se não permanecermos na bondade de Deus, também seremos cortados. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É muito fácil hoje você entender esse texto. Por quê? Nós vemos com clareza, nós temos a presença do Espírito Santo, nós estamos na nova aliança, tá certo? E hoje você pode compreender esse texto, mas os judeus não entendem esse texto. A razão porque muitos judeus não aceitaram Jesus foi por causa de textos como esses. Por quê? Porque textos como esses não davam a eles a compreensão de que o Messias viria 2 vezes. Eles não conseguiram enxergar que haveria 2 vindas. Eles apenas enxergavam uma vinda. E o que é que eles esperavam? O Messias que viesse reinar, porque está escrito. E de algum modo eles não estavam errados, porque havia essa promessa, essa profecia, e não somente por esse texto, há muitos textos que deixavam isso muito bem claro, mas eles não conseguiram enxergar que o Messias viria em 2 fases. Uma, ele seria sofredor, e a outra, ele viria para reinar. Então, essa profecia, ela se cumpriu parcialmente. Está ouvindo? Tá bom?
E tu, Belém Efrata, Vem monitorar. pequena demais para figurar como grupo de milhares Alô, de Judá. S, De ti som, teste. me sairá o que há de reinar em Israel. Tô vendo, Aconteceu isso? Teste. Em parte, sim. Por quê? Ele nasceu exatamente a partir da cidade de Belém, pertencente à tribo de Judá. Certo? Faltou a última parte. Faltou a última parte. Ele ser governante sobre Israel. Quando é que isso vai acontecer? Na volta dele. Na segunda vinda dele. Então, hoje, você entende isso. Que ele primeiro veio como cordeiro, mas voltará como leão. Então, fica muito bem claro que ele vai reinar sobre Israel. O milênio vai ser o governo de Cristo sobre a terra, sobre o mundo inteiro, a partir de Jerusalém. Israel será a capital do mundo. É a partir de lá que ele vai estabelecer o seu reino. Último texto, então, Zacarias 12, 10 a 14. Essa profecia, ela foi dada ao profeta mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Diz assim: e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom, no vale de Megido. Que vale é esse? Em Apocalipse, nós lemos Armagedon. Armagedon é uma designação grega para o termo hebraico Monte Megido. Armagedon. Então, vai ser nesse vale, vai ser nesse monte, que as forças aliadas estarão concentradas. E é a partir desse ponto geográfico que eles vão em direção a Jerusalém para destruir Israel. E aí Cristo volta. E aí se cumpre essa profecia. Derramarei espírito de graça e súplica. E olharão para aquele a quem traspassaram. E o texto vai dizer: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram. Mas eles vão se arrepender amargamente. E é nesse momento que eles serão salvos. Porque eles vão se arrepender, eles vão reconhecer que Jesus é de fato o Messias, e eles serão salvos dessa iminente destruição. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, e suas mulheres à parte, todas as más famílias, cada família à parte, as suas mulheres à parte. Então, haverá esse reconhecimento por parte deles, e eles vão de fato se arrepender, vão chorar amargamente, e o Senhor voltará com a sua igreja para livrá-los dessa iminente quase destruição. Aquele que é o cabeça e salvador da igreja, o povo do céu, é também um Messias prometido a Israel, o povo terrestre. Como Messias, ele libertará esse povo da tribulação, o congregará dos quatro cantos da terra, o restaurará em sua antiga terra e reinará sobre ele como o rei da casa de Davi há muito prometido. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades.
Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. O retorno dos judeus à sua terra é um prelúdio do reino eterno de Davi. A profecia está em Ezequiel 37. Eu vou ler apenas o verso 21 e 22. Então, Ezequiel 37 é uma profecia específica ao povo de Israel que trata do seu retorno à terra. Porque, como bem sabemos, eles foram dispersos até 1948. Não havia a expectativa de um dia Israel voltar à sua terra. Não havia a menor imaginação de um dia Israel voltar a ser nação independente. Não havia isso. Tanto é que as profecias que eram específicas, relativas ao povo judeu, foram espiritualizadas. Por quê? Não havia esse entendimento de que essa profecia e muitas outras deveriam ser aplicadas literalmente ao povo de Israel. De modo que o retorno dos judeus à sua terra é um prelúdio desse reino eterno que será estabelecido. Verso 21. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma nação, uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Isto é, a partir da batalha do Armagedon, o Senhor Jesus vai congregar as nações. Por quê? Eles voltaram para a sua terra hoje, eles estão lá hoje, mas no período da grande tribulação, eles serão novamente dispersos, muitos serão dispersos. E aí, após a batalha, certo? O Senhor irá congregá-los. E a partir daí, haverá um reino eterno na casa de Davi. E o rei será o próprio Senhor Jesus. Esta situação é consequência de uma grande batalha. As nações se reunirão para guerrear contra Israel sob a liderança de Gog e serão destruídas subitamente, de uma forma sobrenatural. Ezequiel descreve os resultados da batalha nos seguintes termos. Vamos ler Ezequiel 39, verso 17. Diz assim: tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor, dize às aves de toda espécie, e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que ofereci por vós. Comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embriagardes. Verso 21. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre eles tiver descarregado. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Verso 28. Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações, e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles, já não esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Essa profecia, ela faz referência a um ataque, a uma invasão de Gog e os seus exércitos. Fica muito bem claro, nesse texto, certo? Que a redenção de Israel acontece simultaneamente com a derrota de Gog. O que fica provado que Gog é o anticristo. Há alguns que dizem que Gog seria uma possível invasão russa, mas esse comentário, essa explicação não tem base, porque a partir de Gog não haverá mais nenhuma outra guerra, e Israel será restaurado. Aqui fala, verso 29,
já não esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Então, nós vemos que a redenção de Israel acontece simultaneamente com essa batalha final. Portanto, Gog é o anticristo. E é a partir disto, dessa batalha, que Israel será completamente redimido e restaurado à sua terra e será a base do reino milenial. Por que concentrar tão grande força, muitos povos, contra uns poucos judeus desarmados? Depois do pacto de 7 anos, os judeus voltarão às suas práticas religiosas, considerando que estão gozando de plena paz. Diante da avalanche de exércitos que virão contra eles, não terão nenhuma chance, serão surpreendidos. Por que concentrar tão grande força? Por que reunir muitos povos contra uns poucos judeus desarmados e desprevenidos? É simples, resposta simples. Compartilhar dos despojos talvez seja o incentivo dado às nações, mas o objetivo de Satanás será impedir a vinda de Cristo e dos seus santos. Então, essa batalha do Armagedon se justifica por isto. O que vai mobilizar as nações, o que vai convencer os povos a se aliarem ao anticristo para destruírem o povo de Israel? Será o chamariz daquilo que o povo judeu tem, as suas riquezas. Mas isso não é o que pretende Satanás. O diabo não quer ouro e prata. Ele quer permanecer como Deus deste mundo. Ele quer permanecer como príncipe deste mundo. Então, a intenção dele de usar a pessoa do seu servo, o anticristo, para destruir Israel, será impedir a volta de Cristo. E destruindo Israel, isso realmente não poderia acontecer. Por quê? A volta de Cristo, ela é, dentre muitos aspectos, para reinar sobre Israel, para cumprir as profecias antigas. Por isso se justifica esse tão grande movimento, para destruir um povo que está num pequeno território de terra. Por que concentrar tão grande força contra uns poucos judeus? Quer dizer, é por isso, o diabo não quer saber de riquezas de prata e ouro. Ele quer continuar como Deus deste mundo, mas ele vai ser expulso. Ele vai ser derrotado. Concluindo já, a pergunta é: todos os judeus serão salvos? Uma vez que há uma profecia, que há profecias que dizem que há uma salvação para Israel como nação, todos os judeus serão salvos? Os judeus são o povo escolhido de Deus, de acordo com Deuteronômio 7,6. Diz assim: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Israel foi escolhido dentre os povos para ser o porta-voz da revelação messiânica. Amém? Mas isso não os salva automaticamente. O Senhor disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esse ninguém inclui judeus e gentios. Qualquer pessoa sendo gentil, sendo judeu ou não, para ser salvo, deve vir ao Pai em nome de Jesus. Não há salvação nem para judeu e nem para gentios, a não ser pela fé em Cristo. Então, pelo simples fato de Israel ser o povo eleito de Deus, isso não os salva automaticamente. Eles precisam reconhecer Jesus
eles precisam confessar Jesus. A salvação se dá unicamente pela fé em Cristo. Concluindo, em Cristo não há distinção entre judeus e gentios. Romanos 10, 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Sim, os judeus são o povo escolhido de Deus. Através deles veio o Messias judeu para abençoar todas as nações da terra. No entanto, é somente através de Jesus que os judeus, ou qualquer outra pessoa, podem encontrar o perdão de Deus. Todo Israel será salvo, não significa que todos serão salvos, mas que uma parcela expressiva de judeus serão salvos. Primeiro, porque os 12.000 de cada tribo serão selados antes do terrível dia do Senhor. Acreditarão no Messias após a pregação que será feita dos céus. E segundo as duas testemunhas, conduzirão os judeus a reconhecerem que Jesus, a quem rejeitaram, era de fato o Messias, havendo, conforme Zacarias descreveu, uma grande comoção. E a partir de então, o reino dos 1000 anos na terra será estabelecido a partir de Jerusalém. Ou seja, há profecias de redenção final para o povo judeu, mas isso não significa que todos os judeus serão salvos. Significa, sim, que muitos dentre eles serão salvos, porque a condição para ser salvo, tanto para judeu quanto para gentios, é crer em Cristo, é confessar Jesus Senhor. Miqueias 4, 1, 2. Diz assim: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Observe que as nações da terra, os povos da terra, deverão ir para Jerusalém aprenderem de Deus, porque de Sião virá a lei. Zacarias 14, 16 a 17. Diz assim: todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, é uma evidente referência à batalha final. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. O que é que fica bem claro? Israel, no milênio, será o centro do mundo. As nações, para serem abençoadas durante este governo, deverão de ano em ano celebrar a festa dos tabernáculos, deverão subir a Jerusalém para adorar o Rei. Então, fica muito bem claro que Israel será salvo com uma salvação eterna. Evidentemente que isso não significa que cada judeu individualmente será salvo, mas que muitos dentre eles serão salvos. Amém? Então, o que é que nós vimos? Nós vimos que as duas testemunhas terão o seu trabalho, o seu ministério, especificamente com respeito ao povo judeu. Durante 3 anos e meio, eles vão reviver a vida, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. E o propósito do trabalho deles será o de reconduzir Israel à fé no seu Messias. Os 12.000 selados de cada tribo serão de fato judeus, certo? Esse número refere-se aos que serão selados, aos que serão salvos no período da grande tribulação
e antes das 7 últimas pragas, eles serão selados e passarão incólumes pelas pragas, e eles vão estar aqui para receber o Senhor Jesus Cristo quando voltar. E Israel será salvo como nação. Não há nenhuma promessa para uma outra nação de salvação nacional, mas para Israel há. Não significando, portanto, que todos, sem exceção, serão salvos, mas que uma parcela expressiva de judeus será salva. Amém? Na próxima aula, então, nós vamos entrar no 10º tema: a vitória de Cristo sobre a besta e o falso profeta. Amém? Estamos assim encerrados. Até a próxima aula.